A atuação da psicologia existencialista é explorar os conceitos que possam guiar o paciente a uma reflexão mais positiva. Na própria bibliografia nietzscheana, o próprio ilumina a tendência ao niilismo perante a morte de Deus e que deve ser superada através da interação com a literatura e a arte e na construção de um novo sentido, baseado em experiências e metas de vidas. O que é a psicologia existencialista, Ana? Segundo a definição de Arvin de Alaman, a psicologia existencialista é uma metodologia que busca uma interação mais dinâmica do psicólogo com o paciente, buscando um ambiente genuíno onde nem o paciente nem os sintomas são objetificados, dessa forma catalisando a mudança como um ato de coragem individual e vontade. Essa abordagem psicoterapêutica visa ajudar o paciente a encontrar e viver a sua autenticidade. O paciente é encorajado a encontrar a si mesmo em um mundo construído a partir de pressões sociais, influências do ambiente externo e de pessoas alheias às suas convicções. De onde advém a necessidade de uma abordagem existencialista para o tratamento de psicopatologias? Partindo da exposição de alguns pressupostos da fenomenologia e do existencialismo, é feita uma reflexão acerca dos aspectos teóricos e metodológicos referentes à psicopatologia e ao diagnóstico dentro dessa abordagem. Uma psicologia de base fenomenológico-existencial confirma a prioridade da relação com o outro na constituição do sujeito. Desse modo, o aspecto relacional assume um papel determinante no desenvolvimento saudável ou patológico, e o aspecto essencial da existência humana, do qual se origina a problemática relacional que caracteriza a patologia, que consiste em modalidades específicas de internalizar a figura do outro por parte do indivíduo. Dentro dessa perspectiva, fazer diagnóstico é identificar e explicitar o modo de existir do sujeito em seu relacionamento com o ambiente em determinado momento e os significados que ele constrói de si e do mundo. Oi, bom dia. Eu vou apresentar agora para vocês o nome dos principais autores existencialistas que é importante a gente conhecer para contextualizar o nosso trabalho. O primeiro autor, ele se chama Kierkegaard, ele é considerado o pai do existencialismo por muitos. Foi um filósofo e teólogo dinamarquês e nasceu em 1813. Para ele, a grande finalidade da filosofia foi definir o que é a existência humana. Ele entende que o homem é um ser da subjetividade, ou seja, não faz parte de um sistema. A verdadeira liberdade só é realmente possível se houver angústia, pois é a angústia que guia o homem. É ela que lhe apresenta suas possibilidades de escolha. Na filosofia dele, o homem é um eterno vir a ser, está sempre em construção justamente porque ele é capaz de escolher, de agir diante dos problemas do mundo e de se responsabilizar por essas ações. O próximo autor que é importante a gente conhecer é Sartre. Ele nasceu em Paris em 1905. A frase mais famosa dele é: a existência precede a essência. Ou seja, o sujeito só é a partir do momento em que ele se faz presente no mundo e se realiza. Antes de existir, o homem não é nada. Basicamente, esse é o seu conceito. Outra frase muito famosa dele é: o homem é condenado a ser livre. Condenado porque não criou a si próprio, no entanto livre, porque uma vez lançado no mundo, é responsável por tudo quanto fizer. Para ele, a liberdade é o grande tema da existência. Simone de Beauvoir é outra autora muito importante da gente citar no existencialismo. Ela foi uma filósofa, escritora e feminista francesa, nasceu em Paris em 1908. Para ela, portanto, o gênero não é inerente ao ser humano, é um papel socialmente adquirido. A famosa frase, não se nasce mulher, torna-se, é dela. Ela usou esse tema de liberdade para falar da luta pela liberdade das mulheres. E com essa frase a gente pode ver o existencialismo de que a existência precede a essência, ou seja, a gente considera que nascer mulher seria a essência. Mais um filósofo, Nietzsche, ele nasceu em 1844 na Alemanha e a sua filosofia se baseia em dois atributos, como constituintes do ser e da própria sociedade,
o apolíneo e o dionisiático. Apolíneo é derivado de Apolo, que é ícone de lucidez, harmonia e ordem, enquanto Dionísio representa a embriaguez, exuberância e desordem. São duas faces da mesma moeda. Conforme a sua filosofia, a vida só se mantém por meio da luta entre escravos e senhores. E com isso ele quer dizer que os escravos desejam se tornar senhores e os senhores podem virar escravos. Por isso, para ele, a vida é vontade de potência e a única solução possível é a arte, que é capaz de transfigurar a desordem do mundo em algo belo, tornando os problemas e o caos em algo aceitável. Vamos lá, gente. Mais um autor, falta pouco. Albert Camus foi argelino, nasceu em 1913 e sua grande contribuição foi o absurdismo. Para ele, o mundo e o homem não são em si um absurdo. O conceito só aparece quando acontece o encontro dos dois e a vida passa a ser absurda, devido à incompatibilidade entre o ser humano e o mundo em que vive. Ele afirma que há apenas um problema filosófico verdadeiramente sério: o suicídio. O sujeito, sabendo da falta de sentido e da sua total liberdade para agir, sente desespero e angústia. Nesse sentido é que o suicídio acaba sendo o único problema realmente sério. Eu acho bem potente a visão de mundo dele e até um pouco polêmica. Mas é isso, vamos pro próximo. Agora, finalmente, o autor e a pessoa que liga toda essa filosofia à psicologia. E provavelmente eu vou falar o nome dele errado. Irving Yalom foi o responsável por fim somar o existencialismo à psicologia. Ele nasceu em 1931 nos Estados Unidos e é muito interessante porque ele é filho de imigrantes russos. Enfim, eu acho curioso. A liberdade, isolamento e a falta de sentido para a própria vida são os pilares centrais que ele utiliza, acreditando que toda forma de psicopatologia deriva desses 4 dilemas básicos da existência e que uma tarefa essencialmente vital para o desenvolvimento do humano é a de se confrontar-se com as mesmas, devendo ser os 4 dilemas básicos existenciais, segundo o mesmo, combinados em um único modelo de psicopatologia. Só para pontuar de novo, o que eu acho importante esses 4 pilares são a liberdade, o isolamento e a falta de sentido para a própria vida. Para finalizar e para a próxima pergunta, eu tomei a liberdade de indicar 2 livros que eu ainda não li. Os 2 são do Camus, Albert Camus, e é O Estrangeiro e O Mito de Sísifo. O Mito de Sísifo só me deixou muito curiosa, mas, porém, entretanto e todavia, já me recomendaram muito O Estrangeiro e eu acho que vale a pena compartilhar essa dica. Agora, eu vou passar a pergunta pro João e a pergunta dele é: como definimos uma crise existencial e como a psicologia entende o dilema filosófico do sentido da vida? De acordo com a psicologia e a psiquiatria, crise existencial é definida pelo conflito interno do indivíduo caracterizado pela concepção de que a vida não tem sentido. Contudo, há autores que dialogam que tais crises são ocasionadas pela confusão mental causada pela falta de definição da identidade pessoal de um indivíduo. Porém, a causa varia dependendo de fatores como a faixa etária e contexto social. Essa condição leva o sujeito a se sentir ansioso, desesperado, sem esperança, dor, culpa e solidão. No lado cognitivo, há questionamentos sobre a problemática da ausência de sentido, perda de valores pessoais e reflexões perante a própria mortalidade. No âmbito comportamental, a crise existencial se manifesta no desenvolvimento de vícios, comportamentos antissociais e impulsividade. Esses sintomas, contudo, não são novidade, sendo eles explorados e vividos por autores como Arthur Schopenhauer e o próprio Nietzsche, que definia que tal reação à morte de sentido como niilismo passivo,
a antítese do ideal do Übermensch. Agora, tendo tudo isso em vista, como devemos combater o niilismo passivo, derivado da falta de sentido da vida e o sofrimento causado pela nossa futilidade perante esse vasto universo? O niilismo vem do termo nihil, que significa nada. O niilismo passivo ou niilismo incompleto diz que a evolução humana ocorre, porém, não existe mudança de valores. Quando falamos sobre o sentido da vida, os niilistas acreditam que a vida é baseada no nada, sem possuir nenhum sentido, significado ou propósito. Assim, o ser tem que aceitar esse fato e se tornar responsável pela construção de sua existência. Em relação à morte, estes pensadores acreditam que é o fim completo do homem. Quando falamos sobre o combate ao niilismo, segundo o também filósofo Heidegger, o niilismo em um determinado momento acaba se voltando contra si mesmo para se superar. Além de muitas opiniões contrárias ao movimento, é muito dito que o perfeito niilista acaba não sendo criativo, assim não é filósofo e é capaz de dar, e por sentido, a realidade. Quais são os benefícios da psicologia existencial e quando podemos buscá-la? A busca psicoterapia existencial deve ocorrer geralmente quando há procura de esclarecimento para questões existencialistas, crises existenciais ou quem acredita não ter identidade definida. Em outras palavras, pessoas que estão em busca constante pelo seu papel no mundo e seu verdadeiro eu. Vale ressaltar que essas questões podem ou não estar relacionadas ao indivíduo, ao mundo, às pessoas ou à sociedade. Os benefícios dessa terapia é a compreensão do porquê dessas questões causarem tanta angústia e ainda como lidar com elas, principalmente através da autorresponsabilidade e da liberdade, com isso conseguindo a promoção da autonomia e responsabilidade pelos seus atos e escolhas, compreensão dos desafios pessoais e seu papel em resolvê-los e a definição de propósito de vida.